A gente pode dizer, sem medo de errar, que a educação é onde tudo começa na nossa vida. Ela é super importante no nosso processo de conhecimento e sobrevivência e nos ajuda a definir os espaços que vamos ocupar no futuro. Por acreditar na potência da sala de aula, o Sebrae aposta em projetos que transformam a vida de alunos e professores. Para dar voz e lugar de fala a essas iniciativas, o Escuta Essa Ideia aborda hoje uma das ações de maior sucesso do Sebrae, o projeto Educação Empreendedora. Criado em 2019 em escolas e universidades do Tocantins, ele já atendeu durante esses 4 anos, por meio de cursos e capacitações gratuitas, mais de 150 mil alunos e mais de 23 mil professores. É um número super relevante para o nosso estado, o que já mostra a importância do que a gente vai conversar por aqui. Oi para todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo, eu sou a Cecília Santos, apresentadora do Escuta Essa Ideia. E junto comigo, para falar um pouquinho sobre esse projeto que transformou a vida desse tanto de gente e sobre como a educação tem o poder de mudar vidas, eu bato um papo com o Vonen Nóbrega, gerente do Sebrae. Oi, Vonen, seja muito bem-vindo ao Escuta Essa Ideia. Olá, Cecília, e olá a todos os internautas que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Ótimo, então vamos começar. Vonen, a gente sabe que o Sebrae, ele é nacionalmente reconhecido por ser uma entidade que apoia os pequenos negócios, mas a gente também sabe que há uma atuação expressiva nessa área da educação. Prova disso é esse projeto Educação Empreendedora. Eu me lembro da época que eu era estudante, há muito tempo atrás, e a gente não aprendia absolutamente nada disso na escola. A gente não tinha contato com gestão de dinheiro, gestão de nada. E a gente saía para a vida completamente despreparado para lidar com esse tipo de coisa, né? A gente aprendia matemática, mas não sabia como que usava matemática na vida. E hoje a gente vê que o Sebrae está propondo essa mudança, levando esse assunto para dentro da sala de aula. Por isso eu quero começar te perguntando, o que é de fato esse projeto? Como que ele funciona? E como que os professores das escolas e das universidades que se interessarem podem ter acesso a ele? Cecília, o Sebrae ele tem no seu DNA o empreendedorismo, porque nós somos uma instituição de 50 anos, né? E durante esses 50 anos, o Sebrae ele foi criado para isso, para cada vez mais formar pessoas, ou seja, o conhecimento voltado para o empreendedorismo. Então, a junção do conhecimento e do empreendedorismo surgiu a educação empreendedora, porque nós acreditamos, o Sebrae acredita, que dentro da educação, a partir do momento que você começa a formar pessoas, permitir com que elas possam ter acesso ao que é o empreendedorismo, de uma forma mais simples, digamos assim, desmistificando mesmo essa palavra que por vezes é tão difícil, né? Ainda enfrenta vários paradigmas do empreendedorismo, desde a educação, do ensino fundamental, lá da base, né? Das crianças, elas começam a ter o contato, principalmente, em conhecer o que é o comportamento empreendedor, o que são esses comportamentos que fazem com que as pessoas possam alcançar objetivos um pouco maiores e possam, por vezes, colocar em prática. Eu tenho um conceito que o empreendedorismo nada mais é do que você realizar. É a capacidade que uma pessoa tem de realizar algo. E quando você aprende isso lá na educação, desde o ensino básico até chegar no ensino superior, na sua formação, nós vamos ter, consequentemente, empresários melhores, profissionais que trabalham nas empresas mais preparados para enfrentarem os desafios do dia a dia e nós vamos ter pessoas melhores na nossa comunidade. Então, a educação empreendedora ela vem com esse objetivo, fazer com que o empreendedorismo ele realmente seja disseminado desde a educação. O Sebrae ele é nacionalmente conhecido por tratar com empresários, né? É o DNA do Sebrae, tratar com empresários. Só que durante esses 50 anos de existência do Sebrae, nós enfrentamos vários desafios, né? Em ter que ajudar empresários que por vezes estão despreparados, que não tiveram na sua educação de base o conhecimento necessário para eles gerirem a empresa. E quando nós falamos de uma empresa, Cecília, nós não estamos falando de uma grande empresa. Nós estamos falando desde o microempreendedor individual, aquele que começa a vender algo dentro da sua própria casa, que depois começa a crescer, que aí compra um carro e vai vender na rua, que aí monta um quiosque numa praça, e aí depois abre mais uma filial e vai crescendo aos poucos. Esse empreendedor que lá na base precisa ter um conhecimento, quando ele tem acesso a isso na educação, a possibilidade dele ter sucesso é muito maior.
E por isso o Sebrae, ao longo dos últimos anos, vem investindo por acreditar na educação em primeira ponta, né? Em primeiro ponto, por acreditar que a educação é transformadora. E aí trazendo a expertise do Sebrae para dentro da sala de aula, que é o empreendedorismo. E desperta uma série de talentos, né? Imagina, uma série de crianças que não se atentava para a ideia de empreender, às vezes acha que vou crescer e ser empregado, ou então ser servidor público, né? Que é outro caminho que o pessoal segue. Fala, não, de repente o que eu tenho talento é isso, né? E como que os professores, quem toma contato com o projeto pode falar, eu quero isso na minha escola, eu quero desenvolver isso também. Como que isso pode ser feito na prática? Bem lembrado, Cecília, a educação, o professor, ele tem um papel fundamental em tudo isso. Nós falamos que ele é o protagonista da sala de aula, né? E aí o Sebrae, ele investe cada vez mais para que os professores, eles possam ter acesso a esse conhecimento dos comportamentos empreendedores, para que no dia a dia da sala de aula, ele possa lidar com esses alunos e mostrar para eles o que é o empreendedorismo. Então, não é porque é um professor, por exemplo, de português, de matemática, de geografia, de ciências, de exatas ou de qualquer área, de humanas, nas próprias universidades, que ele não pode tocar no assunto e falar do empreendedorismo. E a educação empreendedora vem justamente com esse viés, fazer com que todos os professores, eles, em primeiro ponto, eles tenham acesso ao conhecimento sobre o que é o comportamento empreendedor e possam vivenciar, né? Porque comportamento empreendedor, nós defendemos que o empreendedorismo, ele se aprende, né? Você não nasce uma pessoa empreendedora, você nasce com algumas aptidões, mas você não nasce empreendedor, você aprende a ser empreendedor. Até porque o empreendedorismo, ele tem uma base teórica, estudos comprovam... É essa falta aí de teoria que às vezes complica, né? Isso mesmo, estudos comprovam, né, quais são os comportamentos empreendedores e que pessoas podem aprender esses comportamentos, vivenciar eles na prática e desenvolver eles. É muito semelhante, por exemplo, a andar de bicicleta, né? Então a gente sempre usa esse exemplo bobo, mas é andar de bicicleta, dirigir, você aprende tudo isso, né? E a partir do momento que você aprende, parece que fica quase que no automático, né? Por isso que você vê, por exemplo, pessoas que abrem uma empresa, fecha, abre outra, por vezes quebra, volta de novo a funcionar e de repente ele consegue ter sucesso no seu empreendimento. E aí, volto também a falar, né, Cecília, é importante que esse empreendedorismo, essa educação empreendedora, ela não é só para pessoas ter dono do próprio negócio, né? Nós estamos falando de pessoas que são funcionários de empresas, que eles começam como um vendedor e aí depois ele se torna um gerente, de repente ele se torna um diretor, presidente da empresa, de repente ele sai ali, abre o próprio negócio e vira parceiro. Então, são todas as pessoas, né? Essas pessoas, até mesmo quem trabalha no serviço público. Por que não quem trabalha no serviço público também ter acesso aos comportamentos empreendedores e desenvolver o melhor serviço público possível? Gostei desse comportamento empreendedor, vou adotar esse termo. Vone, e a gente sabe, né, a gente percebe que a educação empreendedora, ela é exatamente o que você estava falando, ela é capaz de desenvolver essas competências integradas, né, à construção de projetos na vida dessas escolas. Ela colabora com o desenvolvimento dos estudantes, ao mesmo tempo que ela estimula o protagonismo desses estudantes em diversas faixas etárias. Eu acho que isso deve ser muito legal para eles, assim, a ideia de estar ali na frente, conduzindo um projeto, conduzindo um negócio, né? De repente, eles serem um protagonista daquilo ali. Como você comentou, a educação empreendedora, ela promove essa transformação toda. E eu quero saber como que ela impacta na vida dos estudantes, que você que desenvolve esse projeto, está junto com as escolas que estão fazendo acontecer, né? Como que essas estratégias todas voltadas para a educação, que são inspiradas no empreendedorismo, nesse comportamento empreendedor, podem contribuir com a formação dos alunos, com essa visão do empreendedorismo, do mundo ampliado. Eu quero saber como é que isso muda na cabeça desses meninos. Muda de diversas formas, né? Uma delas muito utilizada hoje na educação é no próprio projeto de vida, né? Hoje a educação, principalmente a educação básica, com a nova base nacional curricular, ela traz como o centro da educação do aluno, né, o projeto de vida dele, né? O que ele quer ser, né? O que ele vai ser a partir do momento que ele sair da escola, ou ainda mesmo dentro da instituição. Então, a base de tudo é esse projeto de vida, né? Então, a transformação começa nisso aí. Porque o empreendedorismo, que até nós aplicamos, e hoje ele é muito fácil de ser observado nas startups, né? Nas startups nada mais é do que uma solução prática para um problema real.
E quando você fala de projeto de vida, você está falando justamente disso também, né? O que eu vou ser de solução para uma sociedade que está aí hoje, né? Qual vai ser meu projeto de vida dentro dessa sociedade, né? E aí o empreendedorismo, ele traz esse comportamento. Primeiro, ele traz a indagação, falamos assim, a inquietude, né? O questionamento para esse próprio aluno sobre qual vai ser o projeto de vida dele, né? E esse projeto de vida pessoal, profissional. Então, isso começa a dar essa... E aí, quando você traz os comportamentos empreendedores, você começa a dar uma luz para isso na vida dele, né? Esses comportamentos empreendedores, por exemplo, vai trabalhar como ele adotar problemas ou soluções para problemas reais, como ele aprender inicialmente a trabalhar com metas, com planejamento, com organização. Tudo que ele vai encontrar na vida real, né? Basicamente seja isso. trabalhando, seja um químico, um físico ou um gestor numa área administrativa. É basicamente isso. Eu preciso saber o que eu quero, onde eu quero chegar e traçar um plano para atingir aquilo. E aí os comportamentos empreendedores, eles vão permear durante esse plano. Por vezes você vai ter que ter resiliência, você por vezes não vai acontecer da mesma forma que você escreveu naquele plano. E você vai ter que aprender que você tem que ser resiliente. Por vezes você vai ter que saber também, tem que aprender que você precisa de outras pessoas para te ajudarem. Ou seja, você precisa de uma rede de contato, até uma palavra em inglês que é um network, hoje muito famosa, né? Então você precisa de pessoas para te ajudar. E aí você começa, aquele aluno ver, então trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, quer dizer que futuramente eu vou ter que, dentro de uma empresa, de uma instituição, trabalhar com outras pessoas. Então isso é transformador. E aí o ponto-chave de tudo isso que nós que estamos próximos visualizamos, né? Um deles é que ele começa a visualizar o aluno o prático daquilo que ele está aprendendo na sala de aula. Por vezes uma coisa simples, eu estou aprendendo matemática. Para quê? Porque lá fora você vai aprender a calcular um preço de venda de um produto. Essa distância que a gente tinha, né? Do que a gente está aprendendo na escola para a vida real não fazia sentido. Agora... porcentagem, tudo isso. Eu vou aprender português. Para quê? Hoje nós estamos aqui, nesse momento, inclusive, nas redes sociais. Se alguém escreve algo errado nas redes sociais, por vezes a pessoa até leva uma descredibilidade da empresa dela, do negócio que ela está ali postando. Hoje é muito importante o português, porque nós nos comunicamos ou por áudio ou por texto, né? Então as pessoas que têm dificuldade de escrita, comunicação. Eu vou aprender a falar em público, eu tenho que apresentar um trabalho lá na frente. Olha nós aqui, estamos falando em público, né? Então nós precisamos aprender e conectar isso, a realidade da educação da escola com o mercado. E o mercado, ele precisa também, numa outra via, do que vem pela frente da educação. Então, além do Sebrae, o próprio mercado das empresas, eles apoiam essas iniciativas, porque lá na frente, daqui 10, 15, 20 anos, as empresas que estão, elas precisam de funcionários bem preparados. Precisam dessas habilidades e desses comportamentos para que possam ter sucesso. É isso mesmo. Imagina, as crianças estão muito mais preparadas, né? E pensar que a gente não falava disso há 10 anos atrás, né? Não tinha esse tipo de conversa. Eu não sei você, mas eu não cheguei a estudar isso. Eu também não. E olha que eu sou super novinha. Não cheguei também. Vone, e a gente sabe também da importância de dialogar com todo mundo, de promover essa transformação desde a base, que é exatamente o que a gente está falando aqui, né? Das crianças terem essa noção desde pequenininho. O projeto trabalha de qual faixa etária? A educação empreendedora, ela atua desde o ensino fundamental, lá os alunos do primeiro ano, até o ensino superior e a pós-graduação também, né? Porque comportamento empreendedor, ele é um só. O que diferencia é a linguagem. Aí eu te trago um exemplo, por exemplo, nós temos uma solução que ela já é muito utilizada no ensino fundamental, digamos assim, no primeiro ao nono ano, que é o JEP, que é o Jovens Empreendedores Primeiros Passos. E ele é todo modulado para a linguagem adequada daquele aluno. Desde o primeiro ano, legal. Quando ele começa a ter o primeiro contato com as cores, com o cheiro, com o paladar, toda a história é modulada para que ele possa vivenciar isso, né, e linkar isso com os comportamentos empreendedores. Então, por exemplo, o JEP, como eu trouxe de exemplo, ele já atua desde o ensino fundamental. E aí, no final, né, todo ano, quando ele terminou o primeiro, o segundo ou o terceiro ano, os alunos eles montam uma feira
né? Ai, deve ser ótimo para ele, né? É perfeito. E aí é onde, inclusive, o programa ele é muito conectado com os pilares da própria educação formal, né? Que a educação formal tem os pilares de envolver a sociedade e a família dentro da escola. E aí essa feira que acontece no final do ano, muito semelhante a uma feira de ciências, né? Só que com algumas características, porque eles vão vender, eles vão aprender a comercializar algum produto, eles vão começar negócio a aprender acontecendo na prática, né? a mexer com dinheiro mesmo, né? A fazer conta, a educação financeira, como você falou, que por vezes nós não aprendemos lá atrás, né? Eles começam a aprender que é importante eles saberem lidar com tudo isso, né? E aí, desde cedo, e aí você vai passando para o ensino médio, onde eles já estão ali entrando na faculdade, eles precisam ter esse contato também. E para quem já está na universidade ainda é mais importante, porque a partir do momento que você entra na universidade, você já está ou dentro do mercado de trabalho ou com o pé já no mercado de trabalho. E aí você já precisa ter definido o que você quer da sua vida, qual é o seu projeto de vida. E esses comportamentos vão te ajudar a ingressar no mercado, seja empreendendo ou seja sendo colaborador de uma empresa. Eu penso assim, a gente às vezes, no nosso primeiro emprego, a gente recebe um salário e não sabe fazer com ele, que você não sabe como que você vai gerir o seu dinheiro, né? Eu quero que você me conte um exemplo, assim, me conta uma história que você acompanhou, de algum projeto, de algum grupo de criança ou adolescente que tenha feito algo muito legal e que você guarda até hoje, que tenha inspirado muito. Eu me lembro muito do exemplo de uma escola de Araguaína, né? Lá na região norte do estado do Tocantins, onde numa comunidade carente, né, em um bairro mais afastado da cidade, esses alunos eles tinham um sonho, e o sonho deles era ir no cinema. Foi bem no início, quando alguns anos atrás em Araguaína abriu o cinema, né? Araguaína demorou a abrir cinema e teve cinema lá em Araguaína, ainda tem até hoje, né? E eles queriam conhecer o cinema. E isso foi o que moveu eles a estudarem durante o ano empreendedorismo, montar o projeto da barraquinha deles e o dinheiro que eles arrecadaram na feira, eles depois no sábado, a escola botou eles dentro do ônibus, comprou os ingressos, eles compraram com aquele dinheiro e eles foram assistir a primeira vez o cinema, aqueles alunos. Ai, gente. Então, desde pequenininho, eles começaram a imaginar que isso impacta. Já tinha uma meta, né? Eles já tinham uma meta, um objetivo para ser atingido, né? E eles atingiram no passo a passo, foram estudando, foram preparando, foram elaborando material, venderam o material na feira e lá no final do ano, depois da formatura deles, eles foram pelo cinema para a primeira vez. E aí, junto com essa, tem várias outras histórias, se a gente for delongar aqui, mas histórias assim como essa marcam muito, porque nós estamos falando de crianças, né? Da base da educação, dos empreendedores que vão estar no mercado daqui 10, 20 anos. Fora aqueles que levam para dentro de casa isso que eles estão aprendendo na escola e influenciam a própria família, né? Que deve ter vários casos, assim, pais que às vezes estão empreendendo ali na informalidade, não tem muito conhecimento, vê o filho estudando e fala, opa, eu preciso inteirar disso aí, né? Temos. Inclusive nas próprias redes sociais do Sebrae, no YouTube, tem vários casos, né? No YouTube do próprio Sebrae Tocantins, tem um de Araguaína também, de um aluno que ele incentivou, influenciou o pai dele a montar um negócio dentro de casa, que era um lava-jato, o pai ainda estava indeciso, e ele ouviu aquela conversa, né? Criança é curiosa, né? Ela ouviu aquela conversa, ele falou, pai, eu estou estudando alguma coisa sobre isso. E aí o pai, normalmente, menino, o que você quer com isso? Sai daqui, isso aqui é conversa de adulto, né? Mas ele pegou e falou, pai, mas por que a gente não planeja isso e não escreve no papel? O que é isso, menino? Aí ele começou a incentivar o pai dele, e não é que o negócio abriu e funcionou? Olha que maravilha. A partir da ajuda dele, ele depois foi na escola, deu depoimento e realmente o filho incentivou ele a partir daquele apoio. E isso acontece no dia a dia, né? Quando você tem um incentivo dentro de casa, seja do filho ou de quem você tem dentro de casa, te ajuda muito, né? E a imagina isso, Vi. É justamente o ambiente para isso. Você falou dos meninos lá de Araguaína, que são de uma comunidade carente, eu quero falar justamente disso. Como que é o trabalho do Sebrae, no sentido de levar o conhecimento para essas escolas e bairros de comunidades mais vulneráveis do Tocantins, né? E qual tipo de ação empreendedora é desenvolvida para que esses alunos, de fato, consigam aplicar o que eles aprendem em sala de aula e depois repassar isso para a família, na vida com os pais, no dia a dia deles. É justamente isso que a gente estava falando. É muito bom, Cecília, até porque é importante a gente deixar claro que o Sebrae é para todos, né? O Sebrae, ele permite esse acesso tanto para os carentes, como para aquelas pessoas que também já têm outros tipos de acesso. Então, independente se é uma escola pública, se é uma escola particular, privada, a educação é uma só, né? Então, o Sebrae, ele traz esse acesso facilitado. E aí, o primeiro ponto é justamente esse, facilitar o acesso ao conhecimento para todas as classes. Então, lá, por exemplo,
como eu trouxe, nas escolas que por vezes estão nos bairros mais afastados, que dificultam um pouco o acesso a tudo isso, né? O Sebrae desenvolve o quê? Indo até essas escolas, principalmente por meio das parcerias, né? Hoje, a grande massa de alunos que nós temos no nosso estado, no nosso país, são a rede pública de educação, que é a maior quantidade de alunos que nós temos. E essas redes públicas, eles funcionam a partir das parcerias que nós firmamos, por exemplo, com uma prefeitura, que aí tem a Secretaria de Educação, que aí dentro daquela secretaria eles coordenam várias escolas públicas, né, no município inteiro. Temos a Secretaria Estadual, por meio do governo, que também coordena várias escolas. Então, quando o Sebrae consegue firmar parceria com esses entes, o acesso é muito mais facilitado, porque eles já têm uma rede bem estruturada e preparada. E aí nós vamos ao encontro de todos esses alunos, né? Consegue atingir, né? Agora, por exemplo, nós temos parcerias que nós estamos no Jalapão. Então, o Jalapão hoje ele é o cartão postal do estado do Tocantins. Porém, ainda é uma comunidade de difícil acesso para quem convive no dia a dia com ele, sabe, né? E uma comunidade que precisa de muito conhecimento, porque o turismo chegou, né? Eles eram, na sua grande maioria, comunidades tradicionais, quilombolas, e aí eles precisam desenvolver esses comportamentos para que eles possam aproveitar de toda essa oportunidade que o turismo gerou para melhorar a qualidade de vida deles. Então, esse acesso facilitado para todas essas comunidades e tudo mais, tem um objetivo, que é fazer com que as pessoas que estejam lá possam melhorar a sua qualidade de vida por meio do empreendedorismo. Aí, imagina só, um aluno de uma escola pública que, por vezes, tem dificuldades em casa, que, por vezes, tem algumas dificuldades ali na sua própria comunidade e ele tem acesso a informações, né? O professor consegue transmitir para ele que aquilo que ele vive, que, por vezes, é um ambiente adverso, pode ser uma oportunidade se ele tiver uma solução para aquilo, para aquela comunidade dele, né? Então, ele pode ser a grande solução daquela comunidade dele. E os comportamentos empreendedores vão trazer isso. Transforma todo o ambiente que está em volta. Transforma todo o ambiente. Não só a família, mas às vezes, o vizinho coloca um para trabalhar, outro, aí vê o exemplo dele, aí fala, o fulaninho deu certo, vamos fazer também. E acaba transformando todo mundo que está em volta. Justamente. Né? E é justamente facilitar o acesso para que eles tenham esse conhecimento sobre empreendedorismo, seja em qualquer unidade escolar do nosso estado. O objetivo é fazer chegar em todo mundo. O objetivo é fazer chegar. E nossa meta é essa, né? Fazer com que toda a rede tenha acesso à educação empreendedora. Porque o Sebrae, com seus 50 anos, tem muita expertise para falar de tudo isso, né? E de um lado nós estamos com os alunos, toda a rede de educação. Do outro lado, nós temos aqui os empresários que estão ansiosos por isso. Então, nós conseguimos ali trazer esse meio termo e fazer com que isso possa equalizar. Né? Como a gente já falou, o Sebrae atua há muito tempo, você falou 50 anos, né? E tem essa iniciativa de promover a transformação. Tudo que a gente está conversando aqui tem resultado na vida de milhares de alunos e professores envolvidos, a gente já deu os números para a gente provar. A gente vai ouvir o depoimento da professora Evanice das Graças Fernandes, da Escola Municipal Generosa Pinto de Castro, lá de Porto Nacional. Ela que é parceira do Educação Empreendedora e ela vai contar para a gente como que ela desenvolveu o projeto com os alunos em sala de aula e como isso mudou a vida deles na prática. Vamos assistir o depoimento dela. Meu nome é Evanice das Graças Fernandes Próspero, sou gestora da Escola Municipal Professora Generosa Pinto de Castro, na cidade de Porto Nacional, Tocantins. Trabalhar com educação empreendedora não é fácil, mas vem trazendo resultados positivos a toda a nossa comunidade escolar, em especial aos nossos estudantes. A criança com educação empreendedora, ela aprende de onde vem o alimento, desde seu plantio até o produto chegar em nossa casa. Realizamos a quarta-feira empreendedora da nossa unidade escolar em parceria com o Sebrae, onde as crianças elas se tornaram e se tornam agentes do seu próprio aprendizado. A educação empreendedora permite à criança trabalhar o psicológico, o físico, o motor, a questão da ética, em especial o social. A criança aprende a dar valor ao meio ambiente, o meio em que ela vive, a questão da conscientização, da conservação e o trabalho em equipe, que é fundamental. Desde o GEP, em 2016, onde a nossa escola, os professores passaram por uma capacitação e a gente tinha que fazer a culminância da feira no final do projeto. E desde então, eu, enquanto gestora, consegui com que a minha equipe abraçasse a causa e a gente vem realizando essa feira ao longo dos anos. E o resultado
é muito grande, é bem produtivo e positivo. E a gente só tem a agradecer por trabalhar a educação com nossas crianças. Eles aprendem que ser empreendedor vai além de se esforçar para ser um grande empresário, mas a questão também da solidariedade, do respeito, da moral, do civismo. Que lindo, né, que ela falou, as crianças se tornam agentes transformadores, agentes do seu próprio conhecimento. É muito legal, muito bonito ouvir ela falando isso, né? Demais, até porque, assim, hoje nós vivemos na era da influência, né? E a partir do momento que uma criança dessa, ela tem acesso a tudo isso, ela consegue influenciar dentro de casa, influenciar a comunidade que ela está vivenciando ali, influenciar todas as pessoas. E isso é importante, o poder de influência que uma criança tem. A gente já Só quem é sabe, pai né? sabe como que funciona. Exatamente. O que fica claro é que é emocionante, mas quando a gente ouve depoimentos como esse, a gente vê que a educação, ela ajuda a encontrar soluções, né? Que às vezes parece simples, mas para problemas que são reais, problemas sociais que estão ali na nossa frente. E eu acredito que essa seja uma das prioridades, né, do empreendedorismo na escola, que é levado pelo SEBRAE. Uma atitude que vai de acordo com o que o Paulo Freire falava, né? Que a leitura seja um ato de amor. E a educação é nada mais do que isso, né? Também um ato de amor. Para a gente finalizar, eu quero saber o seguinte, Ivone, por que o SEBRAE aposta tanto nessa ideia? E como que é para a instituição levar essas iniciativas empreendedoras para dentro da sala de aula? E eu não estou sendo exagerada, mas transformar a vida das pessoas. O SEBRAE acredita muito e aposta nessa ideia porque o SEBRAE acredita nas pessoas. E a transformação que nós precisamos nas empresas, a transformação que nós precisamos na nossa sociedade, no nosso país, enfim, no mundo, ela vai a partir das pessoas. E as pessoas, elas são transformadas a partir da educação. E aí, se nós queremos, no futuro, enquanto SEBRAE, ter empresas melhores, empresas mais sólidas, mais organizadas, ter mais qualidade de vida, porque as empresas, no dia a dia, elas trazem o quê? A melhoria da qualidade de vida das pessoas. Isso é muito simples e muito notório. Então, se nós queremos ter mais qualidade de vida, nós precisamos investir em educação. E essa transformação, ela acontece a partir do momento que você investe fortemente em educação. E por isso o SEBRAE acredita e faz os investimentos na educação empreendedora, para que possamos cada vez mais estar conectados com a educação e com as pessoas e, junto com isso, ter dias melhores no futuro. Obrigada, Ivone. Muito legal, viu? Muito inspirador isso tudo que você falou pra gente. E eu que agradeço você, Cecília, a todos os internautas que estão aí ou nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento, e que eles possam, cada vez mais, junto conosco, que estamos aqui agora, ser os provedores, os influenciadores dessa boa nova, de que o empreendedorismo transforma vidas. E acessando o SEBRAE, eu costumo falar aqui por qualquer lado, né? Pela internet, pelo telefone, ao vivo, o SEBRAE tem o presencial, as unidades do SEBRAE. Bater lá. Pode bater na porta, você vai ser muito bem recebido e, consequentemente, seja professor, seja estudante, seja o gestor de uma escola, terá uma solução para te ajudar no dia a dia. Ótimo, muito legal, né, gente? Eu penso que nos alunos que estão nas salas de aula, aprendendo, tendo essa oportunidade de ouro de ter contato com o tema do empreendedorismo. Eu queria ter tido essa oportunidade na minha época. Com certeza, eu teria aproveitado demais, teria feito uma diferença enorme na minha vida. Que o projeto continue despertando talentos e futuros empreendedores que vão transformar, com certeza, a história do nosso país. Obrigada de novo, Ivone. Obrigada, professora Evanice. E para você que quer continuar ouvindo nosso videocast, se liga que ele vai estar disponível em todas as plataformas de streaming, no YouTube do SEBRAE e nas nossas redes sociais. Obrigada a todos que ouviram a gente até aqui e até a próxima. Tchau!